é você se envolvendo agora nesta oração, é você clamando ao Senhor Jesus. Oh, meu Pai amado, venha sobre a tua igreja, Senhor meu Deus, sobre este teu povo, ó Pai amado, que com fé saiu da tua casa para participar aqui conosco. Esta pessoa que em casa está participando pela internet, vem, Senhor, em o nome de Jesus Cristo, vem tocar nos corações, vem abençoar, ó Pai querido, as famílias. Vem, Senhor meu Deus, eu lhe peço, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia, aleluia. Oh, a palavra de Deus diz que se você crer, será salvo tu e a tua casa. Então creia, meu irmão, creia, minha irmã, porque hoje é dia de salvação, hoje é dia de bênçãos, hoje é dia de maravilhas, hoje é dia do operar de Deus em sua vida, do operar de Deus na tua casa. Ah, mas você tem que abrir o seu coração. Deus vai agir na sua vida quando você tiver fé em teu coração. Então se entregue a Deus, então se entregue ao Senhor nesta hora. Oh, diga para Ele: Senhor, eu creio em Ti, eu creio na obra realizada na cruz do Calvário. Diga para Ele: eu creio, Senhor meu Deus, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para me salvar. Eu creio, Senhor, que Ele ressuscitou ao terceiro dia. E aqui, Senhor meu Deus, eu declaro que Jesus é o meu Senhor e Salvador. Oh, meu Pai querido, essas pessoas fazendo essa declaração e clamando, meu Pai amado, pela salvação da família. Toca nos casamentos. Oh, meu Pai querido, restaura, Pai amado, esta onda, Senhor meu Deus, meio abalada. Vem, ó Pai querido, tocar na vida dos filhos que andam, Senhor meu Deus, com rebeldia e desobediência. Acima de tudo, ó Pai, nós pedimos por saúde nestes dias, ó Pai amado, em que o mundo tem enfrentado uma guerra, uma batalha tremenda contra doenças e enfermidades. Assim, ó Pai querido, nós clamamos pelo teu poder. Vem tocar em nossa saúde, vem fortalecer o nosso sistema imunológico. Oh, aleluia, Senhor. E nós pedimos a Ti na certeza que o Senhor está nos ouvindo, que o Senhor está respondendo. Então venha, meu Pai querido, nesta reunião, abençoar a todos quanto aqui estamos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia. Isso é você na sua casa, com as suas mãos levantadas, louvando, exaltando e glorificando a Deus em o nome do Senhor Jesus Cristo. Faça essa declaração através dessa canção: eu vou chegar lá. Oh, Deus prometeu, você confiando na promessa e Deus abençoando em o nome de Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Não importam quantas aflições eu tenha que passar, eu vou confiar em Deus. Mesmo que eu não encontre forças para continuar, eu vou esperar. Desistiu de mim, Ele é a minha proteção. Seu amor faz o sonho renascer, a esperança florescer dentro do
em Ti, ó Pai amado. O meu Deus inclinou-se para mim, nunca desistiu de mim. Ele é a minha proteção, teu amor faz o sonho renascer, a esperança florescer dentro do meu coração. Minha esperança está em Deus, há um conforto para mim, mesmo que até pareça impossível. Sei que o tempo da promessa vai chegar. Minha esperança em Deus, há um conforto para. Vamos aplaudir bem forte ao nosso Deus. E depois eu gravo outra para passar para a internet. Você que está nos acompanhando pela internet, às vezes está caindo aqui o nosso sinal, mas depois eu retransmito para as pessoas em nome de Jesus. Vamos pegar a nossa Bíblia então, Gênesis capítulo 3. Estamos estudando então essa passagem. Gênesis é bem facinho, é lá no início da Bíblia. Gênesis capítulo 3. Glória a Deus. Dá para ouvir bem aí? Eu estou sem microfone, está sem problema? Dá para seguir então? Vamos começar do versículo 1. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse para a mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher para a serpente: Do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Vamos entender essa passagem. Aqui fala da entrada do pecado no mundo. Mas como que o pecado entrou no mundo? Simples, através de uma desobediência. Deus ele havia dado uma ordem e Eva simplesmente desobedeceu. O que Eva fez? Foi lá, comeu do fruto, pegou do fruto e levou também para o seu marido. E o seu marido fez a mesma coisa, comeu. Aqui nós temos dois erros e um gravíssimo. Vamos entender a Eva como sendo aquela pessoa disposta a desobedecer, e Adão como sendo aquele cristão que está disposto a obedecer. Como assim, pastor? Nós vemos aqui que o diabo ele não foi para cima de Adão tentar Adão. Por que ele foi para cima da Eva? Porque Eva já estava disposta a comer aquele fruto. Ela deveria estar passando pelo meio do jardim, ela olhava para aquela árvore, ela desejava aquele fruto, e o diabo, se atentando disso,
foi lá e fez uma oferta para ela. Por que você não come desse fruto? Foi Deus que disse para você não comer por causa disso, disso. Ah, não, isso daí não tem nada a ver não, Eva. Ah, não, pode comer que não vai ter problema nenhum. Isso tem acontecido nos dias de hoje. As pessoas têm vivido no erro porque elas estão desejando aquilo. Elas estão vivendo no pecado porque elas estão desejando o pecado. Ah, não, pastor, foi o diabo quem me convenceu. Ele te convenceu de algo que você queria. Porque se a pessoa abrir o coração para Deus e der total atenção para o que Deus fala, qualquer outra tentativa do diabo de reverter aquilo que Deus está falando, a pessoa não vai aceitar. As pessoas estão vivendo no pecado, na desobediência, e nem mais consideram aquilo como pecado. Eles já estão há tanto tempo fazendo aquilo de errado que eles já dizem que aquilo é certo. Quanto a nós que conhecemos a palavra de Deus, devemos fazer o quê? Orar por estas pessoas que estão com o coração fechado. A palavra de Deus vem e não entra naquele coração. Por que não entra naquele coração? Porque ela está fechada nos seus próprios desejos. Porque ela está envolvida com os seus próprios planos. Porque ela está desejando única e exclusivamente aquilo que lhe é aprazível e não aquilo que agrada a Deus. Vamos trazer isso para a nossa família. Aquele que não é cristão, aquele que não quer vir na igreja, aquele que não crê em Jesus Cristo, ele até diz que crê, que acredita que Deus existe, mas ele não vive conforme a palavra de Deus. Essa é a grande diferença, dizer que crê e viver de acordo com a palavra. Qual é a nossa função? Orar por essas pessoas. De quarta-feira nós oramos pela família, mas nós estamos preparados para orar por ela? Porque olha só o que aconteceu aqui. Eva estava cometendo um erro. Qual deveria ter sido a função de Adão? Interceder em favor dela. Chegar diante de Deus e falar: Senhor, tem misericórdia da minha esposa, Senhor, lhe perdoa, porque ela lhe desobedeceu. O Senhor disse para não fazer tal coisa e ela fez. Mas não foi isso que Adão fez. A sua esposa então lhe apresentou o erro, e ao invés dele influenciar com a palavra de Deus, ao invés dele levar a palavra de Deus e com amor repreender, ele deveria ter dito: não, meu amor, você não deveria ter feito isso. Deus disse para não comer desse fruto, você comeu e ainda vem trazer esse fruto para mim. Não, vamos falar com Deus, Ele vai lhe perdoar. Não, isso está errado. Mas ao invés dele fazer isso, o que ele fez? Ele também foi lá e comeu do fruto. Nós temos que tomar o mesmo cuidado nos dias de hoje. Será que não estamos comendo do fruto proibido? Nós estamos vendo os nossos familiares virando as costas para Deus, não querem saber de santidade e até riem das pessoas que falam de viver em santidade. Quando nós falamos em ser fiel a Deus, estou falando dos dízimos e das ofertas, eles até ficam caçoando de nós e até mesmo nos chamam de bobos. Ah, vocês estão sendo feitos de otários. Não, é porque elas ainda não estão querendo ser fiel a Deus, e deixando a fidelidade de lado, elas vêm e tentam nos convencer de que nós estamos errados e eles certos, e tem muitas pessoas caindo nessa mentira. Nós devemos dar ouvidos à palavra de Deus, que fala da santidade, que fala da fidelidade, que fala da fé. Quando qualquer pessoa, seja ela quem for, alguém que você conhece ou não, alguém que faz parte da sua família ou não, você tem por obrigação se manter firme na tua fé em Deus, crendo em Cristo Jesus e mostrando para essas pessoas acerca da verdade. Adão aqui foi influenciado por Eva. Tem muitos cristãos sendo influenciados pelo pecado. Ah, pastor, mas todo mundo faz. Eu costumo dizer que todo mundo é muita gente.
Como assim, pastor? Se eu não estou fazendo, não é todo mundo. Para ser todo mundo, tem que estar exatamente todo mundo. Se tem um que não está fazendo, é quase todo mundo. Mas não é porque a maioria está fazendo que eu vou fazer. A Bíblia diz o que? Observai a tudo e retenha o que é bom. Aquilo que é bom, o que é bom? O que está dentro da palavra de Deus. Aquilo que é permitido por Deus. Aquilo que não é permitido por Deus não é bom fazer. Se não é bom, eu não faço. Eu tenho que ser como filho de Deus, você como filho de Deus, você tem que ser influenciador e não influenciado. Você que tem que levar as coisas boas e não assumir em sua vida o que tem de ruim na vida delas. Adão assumiu aquilo que não era bom. A palavra de Deus diz: é melhor que sejam dois do que um, porque se um cair, o outro faz o quê? O outro levanta. Está lá no livro de Eclesiastes. Aqui eles eram dois, um caiu, o que o outro fez? Caiu junto. E agora, quem vai levantar? Muitas vezes muitas vezes nós estamos pedindo algo a Deus em favor de alguém. Senhor, tem misericórdia do fulano, Senhor, abençoa ciclano, Senhor, não leve em consideração o erro que essa pessoa está fazendo. Mas olha só, antes de pedirmos por estas pessoas, temos que olhar se não estamos fazendo as mesmas coisas que elas. É o que a Bíblia chama de hipócrita. O que é hipocrisia? É quando a pessoa está agindo como um ator. O ator faz o que? Ele representa uma pessoa que ele não é. Você vê lá no filme, a pessoa está representando um policial, mas ele não é policial. Você vê lá no filme, ele está representando um engenheiro que está construindo um grande prédio, mas ele não é um engenheiro. Ele é um ator, ele está representando o papel de um engenheiro, ele está representando o papel de um policial. Mas depois que acaba as filmagens daquele filme, ele volta para casa e vai ser quem realmente quem ele é. Isso é ser hipócrita. Tem muitos cristãos agindo com hipocrisia, estão agindo como um ator, estão representando um papel que na realidade eles não são. E como eu posso então chegar diante de Deus com uma representação de algo que eu não sou? Eu tenho que ser sincero diante de Deus. Senhor, eu sou teu filho, eu sou teu servo, eu sou fiel a ti, eu vivo em santidade. Não basta somente você pregar o evangelho, você tem que viver o evangelho. E aqui Adão, ele cometeu esse erro. Ele não viveu a palavra de Deus. Ele preferiu se envolver com o erro daquele que estava no erro. Nós não podemos nos envolver com isso. Por mais que a pessoa que está trazendo seja alguém que você ama, por mais que seja alguém que você confia, mas se ela está lhe trazendo algo que vai contra a palavra de Deus, você não deve se envolver com essas coisas. Você deve, muito pelo contrário, mostrar a esta pessoa que ela está errada, e não aceitar o que ela está lhe oferecendo, mas você oferecer a ela o que Deus tem para esta pessoa, porque o que Deus tem é bom. O que Deus tem é o melhor para nós. O diabo, ele traz a tentação nos pensamentos. Quando começa a vir aqueles maus pensamentos, quando começa a vir o desejo de algo que vai contra a palavra de Deus, naquela mesma hora você tem que repreender. Você tem que virar para o diabo e falar: contra mim não, diabo. Eu não aceito a tua oferta. A palavra de Deus diz que eu já estou morto para o pecado. Eu não vou aceitar o pecado em minha vida. Você já tem que entrar neste combate, você já tem que entrar nesta batalha espiritual.
Se Adão tivesse entrado nesta batalha e repreendido este mal, ele não teria aceitado esta oferta, mas ele aceitou. E quantas vezes nós estamos aceitando? De tanto vermos as coisas erradas acontecendo, parece até que elas são normais. Antes de você tomar uma atitude, antes de você fazer qualquer coisa, confronte com a palavra de Deus. Veja o que a palavra de Deus diz a respeito deste assunto, seja ele qual for. Seja qual for a decisão que você tenha que tomar na sua vida, por mais simples que ela possa parecer, vai diante da palavra de Deus sobre esse assunto, sobre relacionamento, sobre saúde, sobre alimento, sobre trabalho, sobre amizade. Coloca tudo diante da palavra de Deus, veja aquela situação e compare com o que Deus fala dessa situação. E qual a decisão que você vai tomar? Aquilo que Deus fala. Eva veio e trouxe aquela proposta para ele. Adão deveria ter simplesmente confrontado o que Eva estava falando com o que Deus estava falando. Eva estava dizendo, come que é bom, e Deus estava dizendo, não come que não é bom. Mas Eva insistia, não, olha, eu comi e não me causou dano algum, mas Deus está dizendo, vai lhe causar dano. Ah, pastor, mas Adão estava vendo que realmente Eva não havia morrido. Deus não estava falando da morte natural, Deus estava falando da morte espiritual. O que é a morte espiritual? É a separação entre o homem e Deus. Então, olhando a olhos naturais, Eva estava bem. Mas olhando com os olhos espirituais, Eva já estava completamente separada de Deus. Não olhe com seus olhos naturais, olhe com seus olhos espirituais, os olhos da fé. Vocês vão te chamar de crentão, ah, você é muito crentão, ah, você está sendo muito radical de acordo com a palavra de Deus. Você tem que agir de acordo com a palavra de Deus, não importa o que os outros estão dizendo. Temos que tomar todo o cuidado para não cairmos no engano do nosso coração. A palavra de Deus diz, sobre tudo que você deve guardar, guarda o que? O seu coração, porque deles procedem a saída da vida. O que é a saída? É quando você busca a saída para uma solução. Guarda o teu coração onde? Na palavra de Deus. O coração do homem é enganoso, diz a palavra de Deus. Não se deixe ser enganado pelos seus desejos naturais. Por isso a necessidade da leitura bíblica, por isso a necessidade da comunhão com Deus, por isso a necessidade de uma intimidade com o Senhor. Quando vem as propostas do diabo, você não precisa nem de perguntar para Deus, ah, isso é bom ou isso é ruim? Se você está em comunhão com Deus, você já logo vai entender, isso não é bom. Pastor, e se eu estiver confuso, o que eu faço? Não tome atitude nenhuma, estando em dúvidas. Se você está em dúvida, significa que tem algo errado ali. Pode ter algo de errado naquela situação, ou pode ter algo de errado na sua fé. E a Bíblia diz, se não for por fé, é o que? É pecado. Eu tenho que agir pela fé. A fé na palavra de Deus. Pastor, e a pessoa que caiu, pastor, o que ela deve fazer? Vamos continuar a leitura aqui, o versículo de número 8. Gênesis capítulo 3, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus do jardim. Isso é exatamente o que a pessoa não deve fazer: se esconder de Deus. O que eles fizeram? Eles viram que Deus estava ali, eles correram para o outro lado.
Nós temos que estar sempre indo em direção a Deus, buscando a presença de Deus. Ah, pastor, mas é que eu fiz algo de errado. Ainda mais agora que você deve buscar a Deus, se colocar diante dele para pedir perdão, ser sincero a ele, confiar na misericórdia do Senhor. A palavra de Deus diz o quê? Que as misericórdias de Deus, elas vão de geração a geração, de eternidade a eternidade. As misericórdias de Deus, elas não têm fim. Diga glória a Deus. Isso é tremendo. Se as misericórdias de Deus, elas não têm fim, não importa qual foi o erro que você cometeu, se coloque diante dele clamando por misericórdia. Um coração arrependido, reconhecendo que errou e pedindo perdão. Eles sabiam que estavam errados, por isso se esconderam. Pastor, mas e se a pessoa errou sem saber que errou? O Espírito Santo fala ao teu coração. A Bíblia diz que o nosso espírito, ele está em comunhão com o Espírito de Deus. Você sente que tem algo de errado. Você já sentiu antes de errar, mas tão envolvido com os próprios desejos, acabou cometendo pecado. Mas depois de cometido, o Espírito Santo está ali lhe incomodando. Tanto eles sabiam que tinham feito algo de errado, que eles fizeram o quê? Se esconderam. E assim as pessoas continuam se escondendo nos dias de hoje, se escondendo às vezes atrás do erro dos outros, como nós acabamos de falar aqui. Ela vem com aquela desculpa: mas é que está todo mundo fazendo, mas é que não tinha problema nenhum, mas eu não entendo por que tem que ser desse jeito e não do outro. Quando a pessoa ela começa a dar justificativas, quando a pessoa ela começa então a buscar explicações, ou até mesmo colocar objeções, é porque lá no fundo ela sabe que está errado. Nós vimos aqui no início da leitura que a primeira coisa que o diabo fez quando se colocou diante de Deus não foi oferecer alguma coisa para ela, foi questionar. O que foi que Deus falou sobre isso? Quando o cristão começa com objeções, vamos falar de mim, vamos falar de você. Quando você começa com objeção, questionamento, por que isso, por que aquilo, por que tem que ser desse jeito, por que não pode ser do outro, é porque a pessoa está com duas situações na vida dela: ou ela está querendo fazer o errado, e qual é a segunda, pastor? Ou ela já fez. Se você percebeu que tem alguma situação dessa em sua vida, essa é a hora de repreender o diabo. Essa é a hora de repreender o mal e falar: diabo, não adianta você vir com esse questionamento e essa objeção. Quando a serpente veio até Eva e começou com questionamento, ela já deveria ter sido firme. O que foi que Deus disse mesmo? Deus disse para não comer. Mas por que ele disse isso? Porque ele disse, não importa. Se ele disse, eu não vou fazer, e acabou. Quando você tenta ficar com um monte de explicações, você mesmo já está tentando se convencer de que não tem nada de errado fazer aquilo. Já está nas mãos do erro, já está prestes a cair. Seja qual for a situação, está prestes a cair ou já caiu, corra para Deus, não foge dele não. Busque a presença de Deus, vá até ele e clame por socorro. Nós vimos aqui no domingo, não adianta ficar você tentando buscar a sua solução. Buscaram aqui, olha o versículo 9. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore que te ordenei que não comesse? E então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizestes isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu
Vamos entender isso daqui. A palavra de Deus diz que Deus sabe de todas as... Se Ele sabe de todas as coisas, por que Ele estava perguntando para Adão e Eva? Deus, Ele é tão misericordioso que Ele nos dá a oportunidade de confessarmos o nosso erro, porque não há perdão sem a confissão. Primeiro tem que... A pessoa se arrepende do pecado e confessa a Deus: Senhor, eu errei. O que foi que Adão e Eva falaram aqui? Eu comi. Eles confessaram, de uma maneira forçada, mas confessaram. Sido algo sincero, desde que realmente haja um arrependimento no coração, isso é válido diante de Deus. Você tem que se colocar diante de Deus, e mesmo envergonhado, mesmo chateado com você mesmo, você tem que contar a verdade para Deus: Senhor, eu fiz o que não devia ter feito. Adão e Eva, eles falaram: Senhor, eu comi. Foi o fulano que trouxe, mas eu comi. Não te convenceu, o que importa foi o que você fez. Deus não estava perguntando para eles: quem foi que te trouxe, quem foi que te convenceu. Deus estava querendo saber o que eles tinham feito. A salvação, ela é individual. Por isso que Deus falou com Adão e também falou com Eva. Adão já tinha feito a confissão, mas Eva também tinha que fazer a dela. Nós temos que fazer a nossa. Eu tenho que fazer a minha, você tem que fazer a sua. É se colocar diante de Deus reconhecendo: Senhor, olha, eu fiz isso. Eu sei que o Senhor tinha dito para não fazer. Eu sei que a tua palavra condena. Eu sei que nos teus ensinamentos bíblicos o Senhor diz para não fazer tal coisa, mas Senhor, eu fiz. Me perdoa. É a única maneira de recebermos o perdão de Deus. A palavra de Deus, ela diz na primeira carta de João: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado diante de Deus, o nosso Pai. Quem é esse advogado? Jesus. O advogado é o quê? Ele faz a defesa. Você vai diante do Senhor Jesus, você não vai a mais ninguém. Eu falei aqui em pregações anteriores, você não vai vir confessar o seu pecado para mim: pastor, me perdoa porque eu pequei. Aí eu vou passar para você aqui, você lê um texto bíblico e vai repetir esse texto bíblico 10 vezes e vai ser salvo. Não, não é isso. Não adianta você falar comigo, que sou o líder religioso da igreja. Não adianta você falar com alguém que já morreu. Se minha mãe tivesse aqui. Se o fulano de tal que já partiu. Ele era tão de Deus, ela era tão de Deus. Eu vou pedir para ela. E vai chegar diante do caixão dela e pedir para alguém que está morto. Vai correr lá no cemitério, conversar com aquela pessoa vai poder fazer algo por você. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Significa o que, pastor? Significa que Ele morreu na cruz, mas Ele ressuscitou. O nosso Deus, Ele está vivo. Diga a glória a Deus. E se Ele está vivo, Ele pode te ouvir. Aquele que já morreu, diz a palavra de Deus, eles não têm como passar do lado de cá para cá, e nem nós irmos até eles do lado de lá. Há uma separação. Se você tem que pedir alguma coisa, você pede em nome de Jesus. É quando você está se envolvendo com aquele que realmente pode solucionar os seus problemas, com aquele que verdadeiramente é misericordioso e quer o seu bem. Deus quer o nosso bem, Deus quer o nosso melhor. Nós vimos aqui nos versículos anteriores que eles fizeram antes de se esconder. Eles fizeram folhas de figueira para que servisse de roupa para eles. Nós falamos aqui no domingo: não tente dar o seu jeito, deixa que Deus dê o jeito dele. E como que Deus vai poder dar o jeito dele na sua vida? Quando você confessar. E Ele está sempre indo falar contigo. Deus, Ele quer essa comunhão, Deus, Ele quer essa intimidade, Deus quer vocês envolvidos, unidos.
Por isso ele foi até Adão e Eva. Ele não queria que Adão e Eva ficassem separados dele. Deus queria que eles estivessem juntos. Assim como Deus quer que eu e você estejamos juntos com Ele, unidos em Cristo Jesus, vivendo de acordo com a palavra de Deus. Deus, Ele está aqui no nosso meio, e Ele está dando a oportunidade para você agora, tanto você na igreja como você pela internet, de falar com Ele acerca dos seus erros, de confessar a Ele acerca daquilo que você tem feito e não deveria ter feito, por mais simples que possa parecer. Pare para observar o que Adão e Eva fizeram. Foram até uma árvore e comeram do fruto. Eles não se prostituíram, eles não se drogaram, eles não se embebedaram. A esposa não traiu o marido com outro, o marido não traiu a esposa com outra. O que eles fizeram de errado? Comeram uma fruta. Ah, pastor, o que tinha de errado nessa fruta? Deus disse para não comer aquela fruta. Parece algo simples, mas não é. Por que não é, pastor? Porque por trás dessa atitude simples havia uma desobediência. Uma desobediência a uma ordem direta dada por Deus. Uma desobediência à palavra de Deus. É isso que você tem que entender. Por mais simples que pareça, por mais que alguém tenha vindo trazer para você, como Eva tinha levado para o seu marido Adão, demais, olha, é só uma fruta, olha, pode comer, eu já comi, não me fez dano algum. Por mais que alguém tenha vindo até você e falado, olha, isso daqui não tem nada demais, olha, eu vivo fazendo isso faz tempo e não me causou dano algum. Se você sabe que vai contra a palavra de Deus, não faça. E ainda entre na presença de Deus e ore em favor desta pessoa, interceder em favor dela, repreender o mal que está por trás dela, convencendo ela de que é certo. Mas por mais que a pessoa tenha sido convencido, o erro é sempre errado. Não deixe o diabo te enganar. Não deixe o diabo usar alguém que você ama para te enganar. Confronte de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus disse não é não. Pastor, e agora? Eu já fiz. Se coloque diante de Deus, confessa para Ele e peça perdão, e nunca mais faça. Deus, Ele virá com o poder dele sobre a sua vida, para lhe salvar e para lhe abençoar. Às vezes as pessoas querem fazer algo para ser beneficiado. Você só será beneficiado se fizer algo de acordo com a palavra de Deus, mesmo que pareça prejuízo, mas não é. Deus nunca lhe deixará em prejuízo. Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus bondoso, é um Deus de amor, e Ele vem sempre em sua vida para lhe abençoar. Oh, glória a Deus! Isso é para nós. É se colocar diante de Deus, mesmo depois de ter cometido erro, se colocar diante dele para pedir perdão, fazer a vontade dele. Adão e Eva confessaram, eles viraram para Deus e falaram: eu comi. E o que foi que Deus pôde fazer em favor deles? Vamos pular para o versículo 21, Gênesis 3, 21. E fez o Senhor Deus para Adão e sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Nós vimos aqui no domingo um versículo maravilhoso que diz que, está lá no livro de Isaías, Deus vai nos vestir com vestes de salvação e nos cobrir com o manto da justiça. O que é isso, pastor? Ele traz para nós salvação e bênçãos após a confissão. Assim que Adão e Eva confessaram para Deus, eles disseram: Senhor, eu comi.
mas com o coração arrependido, porque eles sabiam que aquilo não devia ter sido feito, Deus pôde entrar em favor deles e fazer o que? Fazer-lhes túnicas de pele. Presta atenção, eles estavam se vestindo com folhas de figueira, eles estavam se cobrindo com mato. E Deus fez o que? Deus fez para ele roupas de pele de animais. Entenda uma coisa muito importante: para que Deus pudesse fazer aquela roupa com pele de animais para eles, foi necessário sacrificar um animal. Para que eles pudessem ser vestidos com vestes de salvação, para que eles pudessem ser cobertos com manto de justiça, foi necessário fazer um sacrifício. A mesma coisa para nós nos dias de hoje. Deus sacrificou o seu único Filho, Jesus Cristo, para que nós recebêssemos salvação e fôssemos abençoados com a justiça de Deus. Deixe Deus te cobrir com o manto da justiça. Deixe Deus te vestir com as vestes da salvação. Confesse o seu erro. Se coloque diante dele, por mais simples que possa parecer, ou por mais horrível que ele seja. Pastor, o erro que eu cometi é tão grave que eu não sei se existe perdão para isso, Senhor. Existe. Deus é um Deus que perdoa. Deus é um Deus que faz maravilhas. Deus é um Deus que quer o melhor para você e para a sua família. Você só precisa confiar neste Deus. Venha, se coloque diante dele e confesse. Se você sabe que tem alguém fazendo algo de errado, não critique, não julgue, mas coloque essa pessoa diante de Deus e peça em favor dela. E você será abençoado por ele, recebendo vestes de salvação e sendo coberto com manto de justiça, em nome de Jesus. Amém? Diga glória a Deus. Vamos nos colocar de pé e vamos orar a este Deus. Garanta a sua presença diante de Deus. Garanta a tua salvação em Cristo Jesus. Feche os seus olhos, se envolva com Deus. Oh, meu Pai amado, este é o momento em que nós nos colocamos em oração. Este é o momento, ó Pai querido, que nós nos colocamos diante de Ti. Não estamos fazendo como Adão e Eva fizeram. Eles fugiram, eles se esconderam. Nós não estamos fugindo nem nos escondendo, Senhor. Nós estamos nos colocando agora diante de Ti para confessar os nossos pecados. Oh, meu Pai amado, reconhecemos que somos falhos. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes passa em nossa cabeça pensamentos que nunca deveriam estar povoando a nossa mente. Reconhecemos, ó Pai amado, que muitas vezes desejamos coisas que não deveríamos ter desejado, pois vai contra a Tua palavra. Oh, meu Pai amado, reconhecemos que muitas vezes vieram pessoas até nós, e nos questionaram acerca de algumas coisas que estão na palavra de Deus, e tentaram nos convencer, ó Pai querido, que não há nada demais em fazer aquilo, e muitas vezes nós mesmos ficamos ali pensando: será que é? Será que não é? Senhor, a dúvida que vem palavra mostra, ó Pai querido, uma falta de fé e de confiança no Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, por termos sido fracos na fé. Perdoa-nos, Senhor, por termos falhado, Senhor meu Deus, em fazer aquilo que o Senhor deseja. Oh, meu Pai amado, e ouça a oração desta pessoa que está agora pela internet ou aqui mesmo na igreja orando. Esta pessoa está confessando o erro dela. Este é o teu momento, meu irmão. Este é o teu momento, minha irmã. Esse é o momento de você se colocar diante de Deus e confessar o seu erro, confessar o seu pecado, seja ele algo aparentemente simples, ou seja ele algo aparentemente
suficientemente muito grave. Oh Deus, Ele perdoa pecados, Ele já fez o Calvário, Ele enviou o seu único Filho na cruz do Calvário e derramar do sangue dele para que recebêssemos vestes de salvação e que fôssemos então cobertos com o manto da justiça. Oh, seja coberto com o sangue de Cristo Jesus, seja vestido com a salvação de Deus que está no único Filho dele, Jesus Cristo. Oh, meu Pai amado, nós por adoção, diz a tua palavra. Oh, mas o Senhor nos deu os direitos de filho, o Senhor nos deu a herança, e aqui, ó Pai querido, nós estamos para tomar posse dessa herança, as bênçãos do Senhor para as nossas vidas, porque cremos, ó Pai, que esta confissão que foi feita trouxe a nós a tua salvação. Oh, o Senhor já diz a palavra de Deus que aquele que está em Cristo Jesus, não há condenação alguma sobre a vida dele. Pai, venha sobre nós. Oh, meu Pai querido, venha sobre esta pessoa que está orando e alcance-a neste momento, ó Pai, lavando e purificando, tirando de nossas vidas todos os males, em nome de Jesus. Levante as suas mãos e diga: Senhor Deus, eu creio na tua misericórdia, eu creio que recebi o teu perdão e que fui lavado e purificado. Pai, eu não quero viver no erro, por isso eu peço, ajuda-me na tua palavra, para que eu possa resistir os dias maus, resistir à tentação e vencer para a tua glória, em nome de Jesus. Eu vou viver em santidade, em fidelidade e fé, de acordo com a tua palavra e a tua vontade. Eu te agradeço na certeza de que estou recebendo tudo que tu tens para mim, em nome de Jesus. Deixa só o pastor orar. Senhor Deus, é tremendo, o Senhor é um Deus maravilhoso, e assim como foi feita esta confissão, ó Pai, nós também vamos tomar posse da bênção. Oh Pai querido, por isso invocamos agora o teu poder para repreender toda a força do inferno. Eu digo a você, diabo, eu digo a você, obra das trevas, eu digo a você, espírito de enfermidade, espírito de contenda, de confusão, eu digo a você, coisa do diabo, saia fora, vai embora. Esta pessoa que orou, ela está perdoada por Deus, não há condenação sobre a vida dela, a consequência do pecado foi retirado da vida dela. Por isso eu ordeno que você bata em retirada, em o nome do Senhor Jesus Cristo. É você, diabo, que veio trazendo males, que veio trazendo injustiça, que veio trazendo doença, que veio trazendo dívidas, misérias. É você que veio trazendo problemas no casamento, dentro de casa, na família. Agora eu exijo, eu ordeno todo mal, toda maldição, sai, vai embora, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Senhor, agora eu peço as tuas bênçãos para as nossas vidas. Nós já fomos perdoados, o mal já foi retirado. Agora, Pai querido, é a tua bênção entrando. Entra na vida desta pessoa, entra, Pai querido, no casamento dela, entra, Senhor meu Deus, na família, entra, Senhor meu Deus, na saúde, entra, Senhor meu Deus, nas finanças. Oh meu Pai amado, seja qual for a necessidade que essa pessoa estava passando, vem agora suprir essa necessidade e abençoar a vida dela e a família dela e todos da casa dela, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus.
Pode aplaudir ao nosso Deus? Amém. Glória a Deus. Podem se assentar em nome de Jesus. Isso. Você que está pela internet, nós já vamos terminar, mas antes eu quero deixar um recado que você já conhece bem. Estamos falando acerca dos dízimos e das ofertas. Isso, você que está pode fazer a sua doação, você através da internet. Você pode fazer a transferência através do aplicativo do seu banco, ou você pode também ir até um caixa eletrônico e fazer a transferência para a igreja. Todos os depósitos são feitos em nome da Igreja Internacional da Graça de Deus. A conta do dízimo e da oferta é no Bradesco, a agência 3378 dígito 2, a conta 51238 dígito 9, agência 3378 dígito 2, a conta 51238 dígito 9, em nome da Igreja Internacional da Graça de Deus. Isso é para dízimos e ofertas. Você que é patrocinador, também Bradesco, a agência é a mesma, 3378 dígito 2, só muda a conta 9315-meia dúzia. Esta é a conta do patrocinador. E você que tem acompanhado pela internet, você que tem assistido os nossos cultos e também o missionário R.R. Soares, você já tem ouvido e nós aqui fazendo o apelo acerca da necessidade da igreja. Amanhã, dia 30, é o principal dia da igreja no que diz respeito a compromisso financeiro, porque amanhã é o dia que nós pagamos a Bandeirantes. Nós estamos em horário nobre, nós estamos lá há muito abençoado esta nação através deste programa, o Show da Fé, que tem passado pela televisão. Muitas pessoas se converteram a Cristo Jesus assistindo essa programação, e tantas outras continuam recebendo a palavra de Deus, tantas outras também são abençoadas, assim como você tem sido abençoado, assim como eu já fui abençoado. Então mantenha esse programa no ar, fazendo aí o seu depósito, honrando os seus compromissos para com Deus. Ok? Eu vou terminando aqui pela internet, vou ficar apenas com o pessoal da igreja, mas antes eu quero fazer uma oração final por você. Feche os seus olhos aí na sua casa. Senhor Deus, eu termino agora este culto com as pessoas que estão pela internet, abençoando-as em o nome de Jesus, declarando, Senhor meu Deus, a tua proteção sobre a vida dela, determinando que esses ataques do inimigo não vão tocar na vida dela, nem na saúde, nem na família, nem nas finanças, em área nenhuma na vida delas. Pessoas para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Fica na paz, Deus te abençoe. Até a próxima reunião.